Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Guia do Terapeuta do Sono. Hoje, Zé Mauro, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre obesidade. Obesidade, mas peraí, isso é o Guia do Terapeuta do Sono, não um guia fitness para um corpo escultural, né? Como é que é? Apesar de ser o guia do terapeuta do sono, nós vamos ver a relação entre falta de sono adequado e a obesidade. É uma relação clara, bem documentada e que a gente, como terapeuta do sono, precisa saber. Olha só, então às vezes a pessoa está com dificuldades de regulação do peso, está com dificuldades tentando controlar a alimentação de todas as formas, mas tem outros fatores além de alimentação e atividade física que influenciam no peso corporal. E um desses fatores é, sem dúvida, a insônia. Olha só. A insônia, a apneia do sono, isso tudo está claramente associado com aumento de peso. Olha só, né? Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento aprofundado, específico em várias áreas, como o sono, por exemplo, para perceber como que essas questões são multifatoriais, né? Exatamente, né? Então a gente pensa, obesidade é porque a pessoa não tem vergonha na cara, ela fica comendo pra caramba. Não é. Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver que não é. Muitas vezes o sono, a pessoa que não dorme bem tem uma fome desesperadora, ela não consegue, ela vai ter obesidade. Né? Por causa do sono que está ruim. Então, isso e outros fatores acabam gerando estigmas, né? A pessoa Sim. que tem sobrepeso, por exemplo. São muito estigmatizadas, né? Não tem força de vontade, não consegue, né? Mas vai conversar com a pessoa que passou por uma dieta lá, ver o tanto que ela sofreu para emagrecer 2 quilos, 3 quilos, né? E depois, um fim de semana que ela fica que ela sai da dieta e engorda tudo de novo, né? Realmente a obesidade é um desafio muito grande, tanto para a pessoa que tem sobrepeso, quanto para quem está tratando. Sim. E o terapeuta do sono sabe que um dos fatores que atrapalha, causa a obesidade, é justamente o transtorno do sono. Então vamos ver como é que é essa relação aí do sono com a obesidade? Vamos lá. Então aqui nós vemos que dormir bem, não é que existe assim uma dicotomia, dormir bem e dormir mal. Dormir bem e insônia, não são dois lados rígidos e únicos, né? Não é sim ou não, né? Não é 8 ou 80, ou a pessoa dorme bem ou ela tem insônia, não. Existe toda uma gradação de qualidade do sono, né? Então se a pessoa, talvez ela não tenha insônia, mas tem uma sono de qualidade ruim, isso já pode afetar e afeta muito o corpo da pessoa, afeta muito a parte fisiológica da pessoa. Entendi. Então você viu essa relação. Primeira coisa, dormir mal não significa insônia. Isso. Ok. E aí essa associação entre obesidade e insônia, você viu isso com seus pacientes no consultório, né? Você chegou a essa conclusão porque você foi vendo os pacientes chegarem assim, né? Quase isso, né? Na verdade é o seguinte, eu estudei sobre isso e aí eu vi, gente, é mesmo. No meu consultório aqui, essa pessoa tem sobrepeso, ela dorme mal, essa pessoa tem sobrepeso, ela dorme mal, essa pessoa tem sobrepeso, ela dorme mal, ou ela dorme demais, a gente vai ver. E aí eu confirmei, né, o que os estudos já falam. Então tem estudo falando disso também? Tem estudo. Uai, você tem para mostrar pra gente aí? Opa, claro, vamos ver aqui, ó. Curso Guia Definitivo do Terapeuta do Sono. Seja um profissional diferenciado. Então aqui, ó, não é que a pessoa dorme bem ou ela tem insônia, tem toda uma gradação, tá? Aqui, ó, por exemplo, esse estudo aqui, um estudo americano com 13 mil participantes. É um bocado bom de gente, né? Então um pouco mais do que você já atendeu, né? Talvez. Bem mais, né? É tipo a população de Rio Piracicaba, assim. Exatamente. Talvez lá tenha um pouquinho mais, mas realmente. Imagina, pegar a cidade toda, uma cidade toda e botar todo mundo para dormir e avaliar essa pessoa. Então, 3 mil pessoas... É bastante gente. Bastante gente. O que esse estudo chegou à conclusão ali? Tem o nome dele em inglês ali, ó. Sleep Duration and Body Mass Index. Tá, blá, 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 blá. Bom, mas é um estudo americano com 3 mil participantes, né? Lê pra gente a conclusão ali, Renê. A conclusão. Associação entre duração do sono e IMC e circunferência abdominal. Ou seja, existe associação. Pessoas que têm a duração do sono menor, têm mais IMC, que é índice de massa corporal, são mais obesas, têm maior circunferência abdominal. Então esse estudo, ele não avaliou nada, ele só viu que existe essa associação. Dormir mal, aumento de peso. Entendi. Então, achou essa associação entre dormir mal
IMC e circunferência abdominal. Só que a ciência vai e volta, né? A gente vê aí na pandemia do coronavírus, né? Cada hora se falava uma coisa, né? A ciência é assim mesmo, ela cada hora fala uma coisa até se refinar ali, até chegar a um consenso. Não, todo mundo acredita nisso, isso aqui é o que é, tá? Só que aí, após esse estudo, veio um outro estudo. Lê pra gente, Renê, por favor. Falta de evidências para afirmar a associação entre a obesidade e a insônia. Uai, e aí? Apareceu esse outro artigo aqui de 2016 e falava assim, ó, não, você não pode falar que dormir pouco, né, aumenta o peso. Não tem evidência suficiente. Ele analisou vários artigos e falou assim, não tem evidência suficiente. Né? Quer dizer, a ciência vai e volta, ela vai e volta, né? Aí veio esse outro artigo falando isso. Aí veio outro artigo, vamos ver o outro artigo. Vamos ver outro artigo. Esse já é com 18 mil participantes. É um pouco mais. É um pouco mais. Caramba. Sueco. Muitas gentes. Ele veio depois, nessa ordem aí. Ó. Esse descobriu por que o segundo artigo falou assim, ó, não tem evidência suficiente, você não pode falar que quem dorme mal tem obesidade, porque assim, tem várias pessoas que dormem muito e não tem obesidade, e tem obesidade, então você não pode falar isso. Só que aí apareceu esse outro artigo sueco e esclareceu a situação. Ele falou que ele viu que existe associação entre dormir menos do que 6 horas ou dormir mais do que 9 horas estão associados com a obesidade. Olha só, então dormir demais também. Dormir demais também. Olha só que coisa. É uma associação, olha que slide legal, é uma associação em U. Né? Então dormir menos do que 6 horas aumenta a chance de obesidade, dormir mais de 9 horas aumenta a chance de obesidade. Então, o certo é a gente dormir entre 6 e 9 horas ali. Entendi, olha só. Então quem fala que dormir nunca é demais, possivelmente está equivocado. Está equivocado. Dormir, acho que a gente não deve dormir mais do que 9 horas, né? A gente deve evitar de dormir mais do que 9 horas mesmo. Acho que não faz bem. Os pacientes que eu vejo de consultório que dormem mais do que 9 horas, eles muitas vezes são obesos. E vão relatar várias outras coisas, né, Zé Mauro? Por exemplo, mais cansaço, mais sonolência. Paradoxalmente, dormir mais do que 9 horas, 10, 11, 12 horas, não descansa. Não descansa e aumenta o peso. E aumenta o peso, olha só. Só que em ciência, essa frase aqui é muito comum, a gente usa muito ela, né? Associação não é causalidade. Tá. Então, o que você achou? Associação quer dizer dormir pouco ou dormir muito está associado com obesidade. Mas uma coisa não quer dizer que uma causa da outra, né? Né? Temos até, inclusive, aqui essa metáfora aqui do consumo de sorvete e o uso de óculos de sol. Isso daqui a gente entende bem que a associação não é causalidade, né? Então, foi detectado, por exemplo, imagine que um estudo detectou lá que o aumento do consumo de sorvete, foi detectado também um aumento do uso de óculos de sol. Então, será que uma coisa causa a outra? Então, nessa metáfora, as pessoas observam que aumentar o número de pessoas que usam óculos de sol está associado com o aumento do consumo de sorvete. Está associado. Aí uma pessoa, né, menos precavida pode falar assim, então o consumo de sorvete é que faz a pessoa usar óculos de sol? Então a pessoa que quer aumentar a venda de óculos tem que oferecer sorvete na porta da loja. Entendi. Então aí a gente entende bem que a associação não é causalidade, não tem nada a ver. Né? Mas, quando a gente descobre mecanismos fisiopatológicos, a gente já tem uma ideia de ser realmente de causalidade. Então já não é só associação mais. Já tem um indício maior de causalidade. Por exemplo, a leptina é um hormônio que a gente tem, ela empurra a fome para baixo, a gente fica com menos fome. A grelina é outro hormônio que aumenta a fome da gente, empurra a fome para cima, né? Normalmente a gente fica num estágio de equilíbrio ali, de dia, né, a gente não está com tanta fome, porque a leptina está diminuindo a nossa fome, a grelina está aumentando, então na hora certa a gente fica num equilíbrio normal. Tá? Só que olha o que ocorre quando a pessoa tem alterações do sono. A grelina ficou muito forte, a leptina ficou fraca e a fome ficou acima do normal. Então, a falta de sono ou o sono desregulado faz com que a grelina aumente. E faz a leptina diminuir. Isso é uma relação de causalidade? Também não é uma relação de causalidade, mas é um indício forte de causalidade, né?
Se a pessoa está sem dormir, aumenta a grelina, diminui a leptina, a pessoa começa a ter mais fome, ela vai comer mais e vai ficar obesa. Então, provavelmente, assim, na ciência a gente é muito rigoroso com isso. A gente pode afirmar, um é a causa do outro, não pode. Mas é muito provável que você, tendo alteração do sono, você vai ter chances maiores de ter um sobrepeso, uma obesidade. Né? Entendi. Eu acho que vai ter muita gente se identificando com esse aumento da grelina, especialmente em épocas de pandemia, né? Come o dia inteiro, sem parar. Depois dorme o dia inteiro, mais de 9 horas por dia, e vai aumenta o peso mesmo. Né? Guia definitivo do terapeuta do sono. Um curso estruturado e direto ao ponto. Bom, aí a gente pode falar, vamos sistematizar esse mecanismo, alterações crônicas do sono, a diminuição da leptina e aumento da grelina, que fazem um aumento da fome e que levam finalmente à obesidade. Né? Isso aí sistematiza bem o que ocorre com alterações do sono. Legal esse modelo que você mostrou, Ezemaldo. O que é isso? Esse aí é um modelo conceitual da saúde do sono. Saúde, olha que legal. Tem toda uma vertente de autores que querem mostrar a importância do sono na vida das pessoas e como alterações do sono levam a diversos transtornos físicos, psicológicos, psiquiátricos, né? E eles usam esse modelo conceitual de saúde do sono, né? Que alterações do sono levam a alterações celulares e genéticas, que levam a alterações mais processuais, que levam finalmente à obesidade ou algum outro transtorno. A gente podia fazer um vídeo sobre isso em um dia, hein? Boa, vamos fazer sim. Legal. Então a gente viu aí que tem uma relação, tem uma associação e muito possivelmente uma relação de causalidade entre insônia e obesidade. Exatamente. Então a gente pode concluir também que melhorando a insônia, tratando a insônia, isso vai fazer com que a regulação de leptina e grelina fique mais estável e a pessoa consiga diminuir o peso. Muito provavelmente isso acontece. Bom. Ok, legal, né? Foi bom, né? Isso é importante o terapeuta do sono saber, até para ele incentivar o paciente a cuidar do sono dele, sabe? Você tem que cuidar do seu sono. Alterações de sono alteram o seu peso também, né? E as pessoas são muito sensíveis ao peso elevado. Então a pessoa fica mais entusiasmada e mais motivada a fazer um controle do sono legal. Então, muito bom. Então, se você gostou, deixe o seu like aí, compartilhe, comente esse vídeo também. E até a próxima, né? Até a próxima. Tchau. Tchau.